Fala aí, galera, então a gente está voltando agora para o segundo bloco. Então vamos lá, nosso estudo dirigido agora vai finalizar a parte teórica, mas ficando em cima de alguns aspectos muito importantes. A gente não perde tempo com aquilo que é desnecessário e depois a gente vai cair para as questões e vai finalizar a aula. Preparei aqui umas questões bem bacanas para que você possa compreender como é que isso funciona, como é que isso cai realmente na prova, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa aqui, para a gente trabalhar, a semântica dos tempos e modos verbais. Aí os modos verbais. Você viu acima que os verbos sofrem flexão de modo. São 3 os modos em que um verbo pode aparecer: indicativo, subjuntivo e imperativo. Observe na tabela abaixo os valores semânticos associados a cada modo. Então, a gente aqui agora brinca com aqueles valores que a gente já apresentou e mais alguns exemplozinhos para que você possa cotejar, né? Comparar, entender. Então, vamos lá, aqui, ó. Indicativo. Indica fato certo, real. Exemplo, eu vou à reunião. É certo. E aí, olha só que bacana. Por que eu tenho de entender essa semântica dos tempos e modos verbais? Porque isso pode facilmente ser utilizado numa questão de compreensão e interpretação textual. Você tem de entender, né? Aquela questão de compreensão textual. Uma questão que é não de gramática. É uma questão de análise textual, mas que você depende da gramática para entender aquele texto. Olha só que bacana. Então, é por isso, na língua portuguesa, tudo depende de contexto, está tudo interligado. Então, vamos lá. Subjuntivo, fato incerto, irreal, duvidoso, hipotético. Exemplo, queria que você fosse à reunião. Não é certo que ela vá. Se você for, ficarei feliz. Ou seja, só vai ficar feliz se a pessoa for, mas é uma possibilidade, não é algo que é certo. Agora, imperativo, ordem, pedido, conselho, súplica. Vá à reunião. Então, isso é uma ordem, já mandei. Então, matamos. Agora, acho que a gente viu tudo. A gente viu os principais conceitos. Só nos resta cair para dentro das questões. Então, vamos lá, vamos observar a primeira questão aí, meu companheiro. E anjos desciam até a superfície da terra. O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em. Primeira coisa é matar, meu companheiro, o valor que tem no enunciado. Então, quando eu digo anjos desciam, isso é um passado. Ah, Cid, mas eu fiquei com dificuldade. Vamos lá. Se eu tenho uma estrutura assim, ó, em que eu pego o verbo descer, que é de segunda conjugação, terminada em ER, e ele me apresenta desciam. Observe que eu tenho aqui, nessa estrutura, até a letra C, um radical. Beleza? Até a letra C eu tenho ali um radical. Aí aqui no caso, este iam é uma desinência modo temporal. E este M aqui, ó, ele é uma desinência número pessoal. O M ali está para mostrar que está na terceira pessoa do plural. Eles desciam. No caso aí, os anjos desciam. Agora, aquele I ali, que tempo e modo a gente tem ali no caso? E aí, ó, eu fiz isso na aula de vozes verbais e vou fazer aqui de novo, até mesmo porque aqui é que tem mais necessidade. Quando a gente pega esse pretérito, no caso, é o imperfeito do indicativo, ele é muito importante. Então, eu tenho que dominar isso daqui, eu tenho que gravar isso daqui. Isso eu tenho que gravar realmente. Eu tenho primeira conjugação, verbo terminado em AR, segunda conjugação, verbo terminado em ER, terceira conjugação, verbo terminado em IR, e eu tenho uma quarta situação para os verbos por, ter e vir, e aí eu tenho a quinta situação para o verbo ser. Por que eu crio uma quarta situação, por exemplo? Vamos lá, por que o por, o verbo terminado em OR e todos os seus derivados não estão ali na segunda conjugação? Porque ele é um verbo irregular. Tanto é que eu preciso estudar verbos irregulares. São 4 verbos que eu devo dominar sempre. Verbos por,
ter, vir e o ver, sabia? Esses 4 verbinhos irregulares, eles precisam ser estudados, porque caem muito em provas. Agora aqui a gente está matando com quem? Com por, ter e vir, que são atrelados à estrutura do pretérito do imperfeito do indicativo. É claro que o ver vai cair aqui na mesma pegada da segunda conjugação. Agora, eles são irregulares, e por isso eu coloquei numa forma à parte. E aí, quem é o mais irregular de todos? É o verbo ser. Detalhe, eu não estou pegando apenas estes verbos na estrutura primitiva. São estes verbos mais os seus derivados, como entreter, como provir, como propor, como compor e por aí vai. Então, é o seguinte. Verbos terminados em AR, para mostrar esse passado contínuo, que é pertinente ao pretérito imperfeito indicativo, vai mostrar a desinência vá. Falar, falava, jogar, jogava, brincar, brincava e por aí vai. Verbos terminados em AR, ó, vai ser a desinência ia. Então, ó, descer, descia. Correr, corria e por aí vai. Ver, via e por aí vai. Verbos terminados em AR, como eu sempre digo, imitam o de segunda. Então, vai ser mais uma vez a desinência ia, ó. Sorrir, sorria, partir, partia e por aí vai. Sempre dando esta noção de continuidade. Agora aqui, ó, por, ter e vir. Desinência NHA. Vir, vinha, ter, tinha, por, punha. E o verbo ser, desinência modo temporal, era. Então, se eu tenho ali, desciam, e eu quero o mesmo tempo e o modo, eu já sei que é pretérito imperfeito, o tempo, e o modo é o quê? Indicativo, porque se é de segunda conjugação e apresenta o ia, é pretérito imperfeito indicativo. O que eu vou fazer dentre as opções abaixo? Vou procurar verbos que apresentem estas estruturas, vá, ia, NHA e era. É isso que eu vou fazer. Então, vamos cair para dentro aí, mais uma vez, da primeira questão. Já defini que desciam é pretérito imperfeito indicativo. Vou procurar agora outro que seja pretérito imperfeito indicativo. Letra A. Que simplesmente desistimos. Desistimos é um passado completamente realizado. Então, pretérito perfeito. Letra B. Cresci. No auge da boataria. Cresci é algo que já aconteceu completamente realizado também. Então, pretérito perfeito. Letra C. Que não se vê em discos voadores. Veem é presente. Então, ainda não é nossa resposta. Letra D. As religiões não deixavam sequer. E aí se liga só. Olha a maldade. Aqui eu tenho um vá. E a gente vai olhar para a letra E. Na letra E, o cara bota assim, ó, seria coisa dos russos ou de outro planeta. Reparem que aparece o ia, igual aparece aqui, ó. E aí isso pode confundir o aluno. Só que, gente, aqui eu estou falando do verbo ser. Verbo ser, para marcar um pretérito imperfeito indicativo, deveria ter a desinência modo temporal era. Quando eu coloco seria, eu estou utilizando um futuro do pretérito. Então, não tem como ser a nossa resposta. Agora aqui, ó, deixavam, eu estou trabalhando com o verbo deixar, que é primeira conjugação. Quando eu tenho um verbo de primeira conjugação e aparece a desinência modo temporal vá, eu mostro que é um pretérito imperfeito indicativo. Sem contar que aqui, ó, é ainda pretérito perfeito indicativo e ainda é terceira pessoa do plural. Deixavam e desciam. Mas ele nem entrou nessa seara, né? Só trabalhou tempos e modos. Então, aqui, primeira questão, gabarito letra D de dado. Então, vamos lá. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, o camarada bota assim, ó. O aparelho de TV era um móvel exclusivo da sala de estar. A frase cujo verbo está flexionado nos mesmos tempo e modo que o grefado na frase acima é... Galera, já matamos. Apareceu o era, é pertinente ao verbo ser, então está mostrando que é um pretérito imperfeito do indicativo. É isso que eu vou fazer aqui agora. A gente já viu o quadrinho, então eu vou procurar vá, ia,
NHA e ERA. Então, vamos lá. Letra A. Os adultos, adultos que passaram a maior parte de sua infância e adolescência. Passaram, então é passado. E é um passado completamente realizado. Então, pretérito perfeito. Não é a nossa resposta. Letra B. Com que aumentasse a exposição aos meios eletrônicos. Salve, salve, meus amigos, tudo bem? E aí, curtiu a aula? Realmente o nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Like Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Like Concursos para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. 10 vezes de R$35. Veja, 10 vezes de R$35, investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.